Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da esquerda que finalmente chegou na conclusão que eu falei para vocês que ela iria chegar. Olha a Glaze falando aqui. Esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Olha que coisa, né? A gente tem visto aqui várias alternativas, várias explicações, o pessoal do PT falando em rearrumação, e que nós temos que mudar isso, temos que mudar a pauta. Algumas pessoas chegando a falar coisas assim próximas da realidade, né? Que a pauta da esquerda realmente não está atendendo mais os anseios da população e a gente precisa rever isso daí, não sei o que lá. E eu estou avisando para vocês, eles vão falar, vão discutir, vão levantar um monte de coisa, vão chegar à conclusão que a culpa é da extrema-direita nazista nas redes sociais fazendo desinformação e não sei o que lá, e tem que prender Bolsonaro e tem que regular, ou seja, vão chegar às mesmas conclusões que eles já achavam que era o problema antes, né? Vão continuar errando, vão continuar indo cada vez mais para a obsolescência deles, né? Essa notícia foi sugerida por Janja tá grávida e Peter é o pai, Dedo no 13 gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, chega a ser engraçado. É aquilo que eu falei para vocês, a Glaze. A esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. O problema é as redes sociais. Temos que regular as redes sociais e coisa e tal. Esse pessoal não consegue perceber o grau da mudança que tem no mundo, né? São incapazes de fazer isso. Mas é o que eu explico para vocês. Eles começam até a perceber, não, realmente, as redes sociais, o problema não é as fake news, não é as coisas, é que as pessoas começam a conversar entre si. Você deixa de ter aquele filtro que havia antes, né? A mídia tradicional, sempre muito progressista, sempre muito à esquerda, fazia um filtro nas notícias que tendia o povo para a esquerda, né? Como a esquerda perdeu isso, hoje em dia as notícias vão direto da fonte para o destino. Ah, mas ainda tem mídia tradicional? É, tem, mas tem o pessoal discutindo o assunto, né, argumentando, falando contra, falando a favor. Você perde, né, essa lavagem cerebral que havia antes, que a mídia tradicional fazia na população, né? A mídia tradicional sempre aplicava o filtro do progressivismo da esquerda, sempre puxava a tendência para a esquerda, e gostava disso, e tinha esse poder, né, de deturpar as notícias e coisa e tal. Fake news sempre existiu, meu amigo, existiu. O tempo todo sai fake news aí na mídia tradicional, né? Eles não achavam problema nenhum isso. Eles começaram a acusar as redes sociais de fake news porque eles tinham que ter alguma coisa para bater nas redes sociais, né? Mas o problema das redes sociais, bom, fake news existe, tá? Existem fake news, notícias falsas na internet. Isso é um problema, não é bom. Às vezes eu caio em alguma aqui, mas eu procuro sempre corrigir, botar uma errata, explicar e coisa e tal. Mas, assim, existe um problema. Esse problema de fake news existe. Só que não é um problema tão sério assim, e principalmente não são as fake news que estão acabando com o PT. O que está acabando com a esquerda no Brasil é, de fato, a informação descentralizada e distribuída, baixando o custo de transação e fazendo com que as pessoas percebam que tem alternativas muito mais baratas do que a burocracia estatal para resolver problemas. Tudo pode ser feito de forma muito mais simples pela internet do que usando um mecanismo estatal. E aí o governo fica sem função, as pessoas percebem que, pô, por que a gente está pagando esse monte de gente lá em Brasília à toa, né? A tendência, o problema é esse, o problema da esquerda é que a esquerda quer um governo grande. Se a esquerda tivesse a tendência de diminuir o tamanho do governo, mas diminuir o governo de tal maneira, sei lá, preservando os apoios sociais, as pautas sociais, não sei, mas diminuindo o tamanho do governo, privatizando a coisa toda. Mas não, a esquerda não tem essa ideia. A esquerda quer a União Soviética, aquela grande bloco monolítico que tudo é controlado pelo governo e que a gente sabe que não funcionava. Já não funcionava na época da União Soviética, em 1990. Hoje em dia, então, com a informação descentralizada, aí que não funciona mesmo, né? Mas é o que eu falei para vocês, o ciclo é sempre esse. A esquerda começa se questionando, chegando perto da verdade, só que ela chega perto da verdade e fala, poxa, mas para a gente assumir essa verdade aqui, a gente teria que mudar isso, né? Teria que acabar com os carguinhos, né? Pô, os carguinhos é tão bom, não quero acabar com os carguinhos, não. Já sei, a culpa é das redes sociais, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da extrema-direita, temos que prender todos eles, os antidemocratas e não sei o que lá. Enfim, aqui, ó, a esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Já chegou no ponto aqui, né? O que aconteceu isso daqui? Qual o contexto dessa fala da Glaze, né?
O PT teve uma reunião tensa hoje, né? Hoje não, alguns dias atrás, no dia 28 de outubro, depois das eleições, justamente para avaliar, né, o resultado das eleições. E, lógico, chegaram à conclusão de que o partido foi mal, o partido deu ruim. E uma das críticas muito grandes que o pessoal fez foi justamente a questão do Boulos, né? Porque o Lula fechou a questão de não ter candidato em São Paulo, o PT não ter candidato, apoiar o Boulos, e se mostrou uma decisão errada. O Boulos, no final das contas, tem uma rejeição enorme, não conseguiu ir a lugar nenhum, então muita gente criticou o PT por isso. Só que nessa reunião tensa o pessoal falou sobre essas alternativas, como é que a gente vai resolver, posicionar o PT, não sei o que lá. Aí começou a ter pressão por reforma ministerial, o PT quer mais ministério, quer mais carguinho, é o que eu estou falando para vocês, meu amigo. Esse é o ciclo do PT, esse é o ciclo da esquerda. Não, nós temos que mudar nosso posicionamento, porque realmente eu estou vendo que o povo não gosta da gente. Aí o pessoal fala, não, vou fazer isso aqui assim, pô, mas aí eu teria que perder o carguinho, né? Eu vou perder o carguinho, não pode perder o carguinho, então não, então tem que fazer outra coisa. Aí eles vão nessa, aí acaba chegando a um conclusão que nada resolve, porque é lógico, tudo implica em diminuir o tamanho do Estado, e aí nada, diminuir o tamanho do Estado é uma coisa que não existe na acepção mental desse pessoal, inclusive do Lula, tá? O Lula é um outro estatista aí, ferrenho, né? Acredita que um Estado grande resolve todos os problemas e coisa e tal, uma lorota completa, nunca resolveu, nunca vai resolver. Mas enfim, o Lula acha isso, o PT acha isso. E aí eles acabam circulando, chegando à conclusão de que o problema é as redes sociais, o problema é a extrema-direita, né? Aqui, ó. Por outro lado, já tem o pessoal também que está na hora de jogar fora a Gleisi Hoffmann, né? Tomara que esse pessoal aqui prevaleça, porque a Gleisi Hoffmann, de todos os atrasos que tem no Lula, ela é dos atrasos mais atrasados, né? Da coisa pior. Só não é pior do que o Lula, tá nessa coisa que se é para jogar alguém na lata de lixo, deveria jogar o Lula. A Gleisi Hoffmann também, mas né, entre os dois o Lula é ainda pior. O pessoal está querendo fazer isso. A Gleisi Hoffmann está brigando para o PT, pedindo respeito ao PT, porque o Padilha teria dito que o partido está no Z4 e coisa e tal, e está no Z4, né? O partido está realmente... O PT está muito mal, porque não consegue... Gente, o PT, com a máquina pública na mão, podendo mandar dinheiro para todo mundo, cheio de dinheiro o PT, poucos partidos tinham tanto dinheiro quanto o PT, e podendo fazer isso, tendo o Executivo Federal na mão, e não conseguiram nada, né? A esquerda como um todo perdeu espaço nessa eleição. O PT até conseguiu melhorar um pouquinho, conseguiu uma capital que não tinha, né? Um sufoco danado lá em Fortaleza e coisa e tal. Conseguiu aumentar o número de prefeituras, o PT em si, justamente por conta de ter muito dinheiro, mas no final das contas a esquerda como um todo diminuiu, o que mostra aquela visão que eu falo para vocês. A sociedade está caminhando para a direita. E a tendência é cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais vai ter mais gente acessando a internet, vai ter mais gente batendo papo no YouTube, vai ter mais gente batendo papo no Twitter, vai ter mais gente trocando ideia por aqui. E é lógico, nem todo mundo gosta da direita, nem todo mundo gosta do lado direito, mas a tendência é clara. O pessoal que está na mídia tradicional, que ainda assiste só Rede Globo e coisa e tal, tende para a esquerda com muita força. O pessoal que entra para a internet começa a tender para a direita. Não são todos. Tem o pessoal que entra para a internet e vai para a esquerda também. Mas na internet a gente ganha de lavada. Por quê? Porque justamente as políticas da esquerda, que são aquelas coisas rasas, aquelas frases de efeito, no que você começa a argumentar, aquilo perde sentido. Então, ou seja, esse é o problema da esquerda. A esquerda não tem boas ideias, né? Qualquer argumento destrói as pautas da esquerda. A direita tem ainda questionamentos, tem dúvidas, o pessoal discute aqui, mas já é uma coisa num patamar um pouco mais alto. A internet está cada vez aumentando mais, cada vez mais gente para de assistir Rede Globo e começa a assistir YouTube. Uma hora, meu amigo, o PT vai sumir da face da terra, vai diminuir muito de tamanho, vai virar o mesmo que o PSDB. O PT e o PSDB, o teatro das tesouras, um dependia do outro. Voltou o PT agora porque o STF deu um jeito de voltar, mas você pode ter certeza que a janela de Overton se moveu. A minha visão é que no futuro a disputa vai ser PSD versus PL. É isso que a gente vai ter no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.